Muito bem, uma cobertura que é de fato especial e que eu sinto exigiu que a gente transmitisse novamente a vinheta. Eu estava falando sobre como ontem a gente estava em São Paulo com um evento de lançamento desse livro, Os 9 Comentários sobre o Partido Comunista, o pré-lançamento dele no Brasil, na verdade, né? O lançamento original circulando clandestinamente na China desde 2004, levando a uma série de renúncias de chineses de juramentos ao Partido Comunista no maior movimento de direitos civis da história. Eu, assim, estou honrado de ser parte da Epoch Times, estou honrado de fazer parte disso, porque essa é, na minha opinião, uma das grandes histórias jornalísticas do nosso tempo. E, bom, que honra. Ontem, quando a gente estava no evento, muita gente que estava aqui possivelmente assistiu, ouvi falar que teve problema no áudio, mas seja como for, agora a gente vai passar novamente pelo depoimento da senhora Hula Hao, o filho dela também, o Pang Yao, o Dr. Pang Yao, formado em Relações Internacionais, um pesquisador de primeira qualidade, falaram sobre a experiência deles vivendo na China, ela sobre a experiência que viveu e ele também sobre como se diferencia a China moderna daquilo que era a China ancestral. Fez uma série de distinções importantes, pessoal. Se a coisa ficar densa, segue acompanhando a Epoch Times, tá aqui ao longo dos programas, a gente sempre fala a respeito disso e com certeza no nosso conteúdo anterior, em programas anteriores e nos futuros, você vai encontrar explicações que complementam isso. Mas eu acho que é coisa tão bonita, tão emocionante que nem requer aí informação adicional. Quero convidar vocês então para conhecerem o depoimento da senhora Hula Hao, do Dr. Pang Yao, e isso é parte do nosso evento de lançamento ontem, então, desse livro que eu não canso de exibir com um sorriso no rosto, está até aqui do meu lado, hoje na bancada. Confira o depoimento, então, da senhora Hula Hao. Olá a todos. Meu nome é Hula Hao, nasci na China. Gostaria de agradecer ao Epoch Times por organizar este evento. Tenho a oportunidade de agradecer as pessoas da minha segunda casa, Brasil, e de contar a história que eu vivenciei sobre as atrocidades do Partido Comunista Chinês contra o povo chinês, para que mais pessoas possam entender melhor a natureza do partido. Nasci em Pequim, em 1962. Eu não cheguei a pegar o período entre 59 e 61 dos 3 anos de fome. Mas meus pais sempre nos contavam sobre a tragédia daquela época. Como o Partido Comunista Chinês queria produzir grandes quantidades de aço para superar a Inglaterra e alcançar os Estados Unidos, todos os vilarejos pararam de trabalhar nas lavouras. Em vez disso, foram construir fornos improvisados. O governo ordenou que todas as panelas, pás e ferramentas agrícolas fossem entregues e levadas para serem derretidas, que fez com que ninguém colhesse os grãos maduros nos campos. Os que foram colhidos foram exportados ou mesmo diretamente dados pelo governo para outros países socialistas, em vez de distribuí-los à população. Isso fez com que cerca de 40 milhões de pessoas do país inteiro morressem de fome. Naquela época, minha avó ia procurar comida no lixo, pois a casca das árvores e as folhas já haviam sido todas arrancadas. O hospital militar onde meus pais estavam era um lugar relativamente melhor, mas até eles ficavam com o corpo inchado e sem ânimo e energia por causa da fome. Na época, minha mãe estava grávida do meu segundo irmão, e quando ela sentia fome, ia até a cantina na esperança de ter alguma sobra de comida. E o cozinheiro sempre dizia, aqui também não tem comida. Na zona rural, onde as condições eram ainda piores, era comum que as pessoas comessem cadáveres para não morrer de fome, ou trocar seus filhos com outras pessoas, porque não era capaz de comer seus próprios filhos, ou comerem argila para saciar a fome e morrerem sufocadas em decorrência disso, dentre várias tragédias similares. Meu pai sempre se destacou nos estudos. Ele foi admitido na Universidade de Yanjing, em Pequim, ainda muito jovem. Por acreditar na propaganda aparente do comunismo, ele se filiou ao partido aos 18 anos de idade. Para promover o comunismo mais amplamente, o partido designou ele para se matricular novamente na Union Medical College de Pequim, que era administrada por americanos. Meu pai sempre foi um dos melhores da classe em todas as matérias. Tanto professores chineses quanto estrangeiros recomendaram que ele continuasse a lecionar ali. Havia também um grande número de talentos estrangeiros excepcionais que retornaram à China. Mas assim que as campanhas políticas do partido começaram, as coisas rapidamente ficaram ruins para eles. Meu bisavô, Zhao Yingqi, foi governador de Gansu e Xinjiang durante a dinastia Qin. Após sua morte, o governo imperial autorizou e financiou a construção de um grande mausoléu em sua cidade natal, que fica em Anxi, província de Hubei.
O mausoléu possui itens como cavalos de pedra e estátuas de pedra. Essas realizações dos meus antepassados tornaram prova do crime na Revolução Cultural contra meu pai. O mausoléu foi destruído, seu caixão foi arrastado até a beira do rio e aberto para que seu corpo ficasse exposto. Um monumento de pedra registrava os méritos do meu bisavô foi destruído. Um pedaço de pedra foi transportado para o local de trabalho do meu pai, onde ele foi indiciado numa sessão de críticas. Seu crime era ser descendente de burocratas feudais, herdeiro da classe opressora. Ele sofreu maus tratos desumanos, foi trancafiado numa gaiola de ferro de prender cachorros. Sob violenta coerção, ele foi forçado a confessar que era um espião americano apoiador do capitalismo. Depois disso, toda a família foi deportada até uma fazenda administrada por militares para fazer trabalhos forçados. Todos os dias, meu pai e outros intelectuais tinham que carregar sacos de 100 quilos, caminhando sobre tábuas de madeira estreitas para carregar e descarregar os navios. Ao menor erro, eram insultados ou obrigados a trabalhar em dobro. No inverno, tinham que ficar na água gelada do rio para cravar estacas de madeira. Meu pai é nascido no norte e não estava acostumado com o clima do sul. Com a grande quantidade de mosquitos no verão, ele foi picado e contraiu malária. Às vezes ficava com febre alta, às vezes com o corpo todo gelado, mas não tinha permissão para ir ao hospital para se tratar. Naquela época, toda a China estava em estado de loucura. Quanto mais os intelectuais eram de alto nível, mais eram mandados para os locais com as piores condições de vida. Muitos deles viviam em estábulos e eram constantemente humilhados publicamente como exemplos de reabilitação. Muitos não conseguiram lidar com as humilhações e cometeram suicídio ou morreram de doença. Desde o início do regime comunista chinês, sempre pregou a igualdade entre homens e mulheres, mas sempre limitou severamente o comportamento. Sempre limitou o comportamento das mulheres e as privava de direitos básicos. Durante a Revolução Cultural, o código de vestimenta para homens e mulheres era o mesmo, tudo azul e verde. O estilo mais na moda era a farda militar. Na verdade, os guardas vermelhos, que eram alunos que não tinham aula, faziam inspeções, quem usasse roupas com estampas ou mais coloridas, a roupa era arrancada e rasgada em pedaços. Sapatos de couro ou de salto alto eram tirados à força e quebrados. Quem fizesse chapinha para deixar o cabelo ondulado, tinha um cabelo cortado em um penteado em yang, onde apenas metade do cabelo é raspado. Como minha mãe nasceu com cabelos cacheados, como o meu agora, ela tinha que levar no bolso, todos os dias, uma declaração com um selo vermelho, comprovando que o cabelo dela era de nascença. Naquela época, mulheres chinesas não podiam usar joias, incluindo brincos, colares, anéis, broches, etc. Não podiam usar batom. Me lembro que minha mãe tinha uma blusa de seda branca, que ela guardava dentro da mala e nunca tinha coragem de usar. Minha mãe gostava de usar uma boina feita de lã de crochê, mas não podia usar fora de casa. Então também tinha que esconder dentro da mala. Em lugares públicos, como os guardas vermelhos frequentemente usavam megafones para gritar, isso fazia com que todos ficassem berrando na hora de falar, com pouca ou nenhuma educação. Na época de Mao Tse-tung, a quantidade de produtos domésticos era tão pequena que era preciso fazer fila para comprar qualquer coisa. Coisas como grãos, carne de porco, óleo de cozinha, tecido, açúcar, sabão, etc. Tudo isso era limitado a uma cota mensal por pessoa, que era controlado com bilhetes ou preenchidos em livros de registros. Quando acabava, não podia comprar mais. Quando estávamos em campos de trabalho na zona rural, nossa família inteira recebia 20 ienes por pessoa por mês para despesas de subsistência. Os salários dos nossos pais foram suspensos. Meus irmãos e eu aprendemos a pescar peixes-cobra e capturar sapos nos córregos para melhorar a nossa alimentação. Por outro lado, quem tinha contato nos bastidores, tinham parentes ou amigos que trabalhavam em algum lugar no partido, não tinham tantas complicações. Eles podiam não pegar fila e obter mais objetos e carne das melhores partes. Eu nasci em dezembro em Pequim, no inverno.
quando a temperatura geralmente fica em torno de -10 a -5 graus. Naquela época, a grande fome tinha acabado de amenizar. Na unidade do meu pai faltava carvão, tornando a calefação residencial insuficiente. Mesmo dentro de casa, fazia muito frio. Eu tinha apenas alguns dias de vida quando eu peguei pneumonia por causa do frio e fiquei com a respiração obstruída. Minha mãe não conseguia me ouvir chorando e só então percebeu que eu já estava sufocada com o rosto roxo e batimentos cardíacos fracos. Meu pai me levou no colo e correu por mais de 10 minutos até chegar no pronto-socorro, onde o médico me socorreu aplicando um estimulante cardíaco e usando equipamento para sugar o catarro dos meus pulmões. Só assim consegui sobreviver. Mas a partir de então, meu corpo ficou muito fraco. Um pouco de vento frio era o bastante para me deixar gripado. Eu tinha constantemente doenças como pneumonia, rinite, faringite e bronquite. Minha família mantinha remédios anti-inflamatórios e eu fiquei anos e anos tomando injeções e esses medicamentos, o que me causou grandes danos ao fígado e aos rins. Minha pele ficou muito sensível e eu frequentemente tinha alergias severas. O Partido Comunista Chinês renegou e destruiu completamente a cultura tradicional. Inventou seus próprios livros que distorcem a verdadeira história para doutrinar as crianças. E elas, desde cedo, ficaram forçadas a ter visões ateístas e evolucionistas, preenchidas com a ideologia de conflito, onde os fracos lutam contra os fortes. Quando eu ia para a escola na zona rural, tinha apenas uma sala de aula. A mesinha era feita de terra. Os banquinhos tinham que ser trazidos de casa. Todas as séries sentavam-se misturadas na mesma sala. O professor dizia: agora a primeira série vai ter aula de gramática. Vocês vão ler esse livro. E em seguida dizia: segunda série vocês vão ter aula de aritmética. Até que todas as séries tivessem terminado, então eram dispensados juntos. Da minha casa até a escola, era uma caminhada de cerca de 40 minutos. Passava por casas de muitos moradores com cachorros. A maioria dos cachorros vinha correndo e latiam loucamente contra mim. Por isso, até hoje, tenho medo de cachorros. A única vez que eu fui para o condado apresentar um programa de dança, o professor coreografou uma dança chamada Cortar a Cabeça do Inimigo. E nós, meninas de 7, 8 anos de idade, corríamos, balançávamos pelo palco, segurando facas feitas de madeira. Em 1972, a economia estava em declínio absoluto. Mao Tse-tung teve que reintegrar alguns intelectuais. Por isso, nossa família pôde retornar a Pequim. Mas meu pai nunca recebeu grandes oportunidades. Seu excelente conhecimento médico nunca pôde ser aplicado. Ele passou a vida inteira apenas como intérprete. Depois que voltamos, não havia muitas aulas na escola. A maioria das vezes trabalhávamos no campo ou em fábricas. Quando eu cheguei no ensino médio, o prédio tinha 3 andares, mas não tinha uma peça de vidro nas portas ou janelas que não estava quebrada. A maioria foram quebradas por meninos que não tinham mais nada para fazer e queriam parecer fortes. Todos os jovens que se formaram no ensino médio durante os 10 anos da Revolução Cultural tiveram basicamente a mesma experiência. Não tiveram nenhum afeto, não receberam um pingo de educação decente. Foram forçados a ir para o campo para trabalhar. Tiveram uma vida dura, no limite da sobrevivência. Seus psicológicos e personalidades ficaram muito prejudicados como resultado. Na década de 1980, quando o exame de admissão à faculdade foi restaurado, eles puderam ir para a universidade, mas tentaram desesperadamente recuperar conhecimentos em matérias como matemática, física e química, que nunca tinham estudado direito. Toda essa geração foi totalmente atrasada, porque eles nunca foram educados com o básico da moralidade ou da conduta, se concentrando apenas na competição e em conquistas materiais. É por isso que hoje em dia, pessoas do resto do mundo tendem a pensar que os chineses se comportam de forma estranha e agressiva, que são hostis e desconfiados em relação aos seus compatriotas. No fundo, isso se deve ao fato deles nunca terem tido contato efetivo com a cultura tradicional chinesa desde a infância. Seus laços com os ancestrais foram brutalmente cortados pelo partido. A partir de 1979,
Partido Comunista implementou uma política que permite apenas um filho por família em áreas urbanas, com relativamente flexibilização em áreas rurais. Qualquer violação dessa política acarretaria multa ou destituição do cargo público. Essa política não é apenas uma grave violação dos direitos humanos, mas também causou diretamente uma série de problemas sociais, como desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres, pirâmide etária artificialmente distorcidas, envelhecendo a sociedade, casos frequentes de infanticídio de bebês do sexo feminino, proliferação de pessoas indocumentadas e defeito de personalidade de filhos únicos causados pelo mimo que passaram a receber, chamado Síndrome do Pequeno Inferior. Cerca de 500 milhões de vidas foram mortas pelo aborto somente como resultado dessa política. E muitas outras mulheres perderam sua vida durante o processo do aborto em si. Sob a propaganda e a violência do Partido Comunista Chinês, o povo chinês passou a tomar o aborto como parte da vida normal. Indiretamente, isso fez com que a sociedade inteira ficasse cada vez mais indiferente e sem compaixão com a vida. Mesmo sem mencionar os danos evidentes que essa política causou à economia, a dilaceração que ela causou à decência humana e a centenas de milhões de famílias é um verdadeiro desastre social. Uma grande porcentagem de mulheres chinesas de maior idade sofreu muito com isso. Uma política nacional tão desumana assim, somente o Partido Comunista Chinês poderia criar. E somente o Partido Comunista Chinês poderia revogá-la como se nada tivesse acontecido. E agora está forçando os jovens de hoje a terem 2 ou 3 filhos. Em 1989, eu já tinha 26 anos de idade. Devido à morte do líder da ala reformista do partido, Hu Yaobang, o descontentamento reprimido do povo chinês com a corrupção e o desvio de verbas do partido finalmente explodiu, com os estudantes universitários indo às ruas em primeiro lugar, seguidas de protestos de quase todos os segmentos da sociedade. A partir de meados de abril, até mesmo a maioria das pessoas de unidades de governo veio demonstrar seu apoio aos estudantes e sua oposição ao abuso de poder de parentes de funcionários de alto escalão do partido para obterem lucro. A partir de maio, veículos militares com tropas armadas tentaram entrar na Praça da Paz Celestial para reprimir o movimento à força, a oeste pelo distrito de Fantai e ao leste pelo distrito de Chaoyang, com a rua Chang'an que passa em frente à praça como destino final. Por isso, cidadãos comuns montaram barricadas em cruzamentos ou viadutos, usando blocos de concreto, cercas de ferro, ônibus, etc. Nas 2 semanas anteriores ao dia 4 de junho, Pequim já estava em estado sem administração governamental. Não se via policiais nas ruas. Pela cidade, praticamente não havia ônibus ou pessoas indo para trabalhar normalmente. A Praça da Paz Celestial fica no centro de Pequim. Meu local de trabalho era quase ao lado. Vários funcionários se ofereceram voluntariamente para demonstrar apoio aos estudantes da praça, que estava coberta de estudantes e faixas de várias instituições. Havia muitos apoiadores nas ruas ao redor. Havia veículos entregando comida e água, comboios de motocicletas e triciclos, ajudando estudantes com insolação a chegarem ao hospital. Eram todos atos espontâneos. Naquela época, quase não havia agentes de segurança trabalhando em Pequim, mas não havia incidentes de roubos. Minha família morava no 3º anel viário do oeste, no distrito de Haidian, no anexo residencial do Hospital Geral da Força Aérea de Pequim. Cerca de 8 horas da noite do dia 3 de junho, começaram a soar tiros intensos, parecidos com barulho de fogos de artifício. Em seguida, pessoas feridas começaram a ser encaminhadas em sequência para o ponto de socorro. Um médico da época disse que se tratava de ferimentos de bala, então ficamos sabendo que o barulho era de tiros. O tiroteio continuou e foi gradualmente se deslocando para o leste, em direção à Praça da Paz Celestial. Chegando à madrugada, o som dos tiros foi ficando menos audível. Na manhã do dia 4 de junho, nuvens escuras taparam o nascer do sol. Em seguida, caiu uma chuva torrencial.
Todos em Pequim sabiam que era o céu derramando lágrimas pelas almas dos inocentes assassinados. No dia 7 de junho, meu segundo irmão e eu andamos de bicicleta pela rua Chang'an em direção à Praça da Paz Celestial. Grandes caminhões militares passavam com frequência, com soldados em cima deles, segurando rifles de assalto e mantendo eles apontados para os pedestres da calçada. Eu fiquei tão assustado que gritei para o meu irmão parar. Meu irmão me ignorou, mas damos meia volta imediatamente e não fomos mais adiante. Mais tarde, ele me disse, gritar assim vai chamar a atenção dos soldados e dos tiros deles. Como resultado do massacre do Partido Comunista, o namorado de uma colega do meu irmão sofreu um ferimento de bala, deixou-se o osso do quadril parcialmente despedaçado. Vários amigos do meu pai moravam em ambos os lados da rua Chang'an. Suas janelas ficaram com marcas de tiros. A promoção de um colega do trabalho que participou das manifestações foi afetada. Na extremidade leste da rua Chang'an, há prédios onde geralmente ficam muitos estrangeiros em Pequim, incluindo o Beijing Hotel. Por isso que estrangeiros dali puderam tirar algumas fotos, inclusive a famosa foto do homem-tanque. Em 1992, uma amiga minha, que na época era editora de uma revista do Ministério de Esportes em Pequim, me deu um livreto sobre o Falun Gong. Eu li esse livreto em poucas horas. Naquela época, eu já senti como se esse livro tivesse revelado qual era o significado da vida. Entretanto, devido a afazeres de trabalho e da família, foi somente em 1997, quando uma amiga de infância que morava na vizinhança veio me convidar para participar, que finalmente comecei a praticar o Falun Gong oficialmente. Desde então, o meu corpo, que era fraco desde criança, passou a ficar forte. Nunca mais precisei tomar os remédios que tomava há décadas. Eu também notei que as pessoas se tornaram mais gentis e amigáveis umas com as outras, mostrando uma harmonia que eu não podia ver em minha infância. A conversa das pessoas ficou com uma camada a menos de conflito. Sempre que as pessoas se encontravam, frequentemente falavam sobre os benefícios do Falun Gong para a saúde. Pegavam livros emprestados umas com as outras e combinavam de praticar juntos. Falun Gong era um tópico quente na época. Os livros do Falun Gong vendiam muito rapidamente. E muitas pessoas pegavam emprestados para fazer cópias de xerox ou manuscritos. Reportagens sobre pessoas praticando Falun Gong passavam frequentemente na TV e na rádio. E havia muitas pessoas praticando todos os dias no campo, na quadra do nosso pátio. Em 1999, cerca de 100 milhões de pessoas na China já estavam praticando o Falun Gong. Diante disso, o Partido Comunista, temendo o número crescente de pessoas com crença, porque os princípios que o Falun Gong ensinava eram a antítese completa da ideologia de governo que ele impôs à força, que pregava ateísmo, evolucionismo e filosofia de luta. Então começou uma repressão violenta e em larga escala, que já dura 26 anos. Quando o Falun Gong foi proibido, todos na vizinhança se sentiram inseguros. Tudo que restou foram conselhos em voz baixa que diziam: o governo proibiu a prática, o pesadelo está voltando de novo. Minha amiga de infância foi presa, enviada a um campo de reeducação por 1 ano e meio por praticar o Falun Gong. Devido a isso, seu pai idoso morreu de tristeza e preocupação. Depois que ela voltou para casa, ela não teve mais coragem de praticar o Falun Gong. E agora eu não consigo entrar em contato com ela, não sei como está agora. A minha outra amiga, que era editora de revista, liguei para sua casa algumas vezes depois de vir ao Brasil. E assim que eu ouvia um alô, a ligação caía automaticamente. A voz que atendeu o telefone deve ter sido a do pai dela, mas não sei como ela está agora. O que ditaduras menos toleram é a liberdade. O que mentirosos menos toleram é a verdade. E o que patifes menos toleram é a moralidade. O regime do Partido Comunista Chinês nunca parou de pisotear a moralidade, controlar o pensamento das pessoas, massacrar inocentes e mentir para o mundo inteiro. Porque esse regime continua fazendo isso? Porque essa é a sua natureza.
O Partido Comunista é antimoralidade por natureza. Portanto, nunca tolerará pessoas boas, só continuará usando benefícios econômicos e tecnológicos para desumanizar as pessoas, transformando todo mundo em ferramentas inconscientes. O que eu disse hoje é minha experiência pessoal. Mas centenas de milhões de chineses tiveram experiências semelhantes ou piores. Na geração do meu pai, os que foram mortos se tornaram objetos para servirem de exemplo. E os que suportaram as humilhações e sobreviveram aprenderam a ficar calados para se protegerem, traindo seus ancestrais e se curvando ao espectro comunista do Ocidente. As pessoas da geração da minha idade cresceram em um ambiente em que todos eram inimigos. Nunca aprenderam a pensar de forma independente. Nunca tiveram a coragem de olhar para trás e revisitar os desastres da infância. Aqueles que tiveram a coragem de dar um passo adiante foram rapidamente esmagados até a morte por tanques. E os sobreviventes que testemunharam tudo se calaram novamente ou simplesmente desistiram da vontade de buscar formar suas próprias opiniões, se tornando insensíveis cadáveres ambulantes. A geração seguinte simplesmente não sabe de nada sobre as tragédias das 2 gerações anteriores, mas desde a infância carregaram a pressão de se sobressaírem. E as escolas e vestibulares se tornaram um novo campo de batalha onde todos são inimigos. E os jovens se tornaram máquinas de competição, frias e sem sentimentos. Na 4ª geração, nascidos nas décadas de 2000 e 2010, tudo que eles veem é a sofisticação aparente da infraestrutura econômica, celulares e videogames. Foram mimados para se tornarem cada vez mais decadentes e não se importarem com qualquer coisa ou qualquer pessoa, inclusive eles mesmos. Eles podem facilmente usar as ferramentas tecnológicas para saber a verdade sobre as décadas anteriores, mas suas mentes, que acumularam os frutos de quase um século de repressão, regrediram a ponto de talvez ficarem indiferentes, mesmo depois de verem a verdade. A verdade da história não será alterada pelo totalitarismo. Tampouco a essência da natureza humana desaparecerá com a repressão. Espero que todos possam enxergar claramente o tamanho dos danos que o comunismo causou ao povo chinês, às pessoas de todo o mundo e à natureza humana. Não importa onde você esteja, que origem social tenha ou quais preferências políticas tenha. O reconhecimento e a defesa da natureza humana são universais e sem fronteiras. Da mesma forma, diante da destruição da natureza humana, toda a humanidade é vítima disso. Espero sinceramente que todas as pessoas sejam capazes de escolher um futuro melhor para si mesmos. Obrigado, Brasil. Obrigado a todos. Muito bem, a gente ouviu o relato então da senhora Hula Hao. Quem estava traduzindo era o Dr. Pang Yao Hao, que é o filho dela. Foi um momento muito especial da noite de ontem. Muito obrigado novamente à senhora Hula por estar lá conosco. Muito obrigado ao Dr. Peng, que fez essa tradução simultânea. Ele também falou mais no evento. Quem quiser conferir mais pode ver ali ontem. Um momento muito especial conforme a gente lançava esse livro daqui. Eu não canso de falar, pessoal. É um momento de muito orgulho. A gente está há anos querendo fazer isso. 9 comentários sobre o Partido Comunista. Quem quiser adquirir a sua cópia, saber mais, pode ver o evento de ontem. Já falei disso sem parar aqui, mas quem quiser a sua cópia pode conferir na descrição do vídeo. E essa é uma edição até, essa primeira leva dos livros de pré-lançamento, a qualidade, eu fiquei impressionado aqui com a capa. Não vai dar para ver no vídeo, até dá para ver, né? Com a luz, ela reluz aqui, tem um relevo, uma coisa bacana demais, e um orgulho para a gente estar trazendo isso para o Brasil, que atrás tem até em chinês, Jiuping, talvez, não sei se vai ter alguém que fala chinês no chat para me corrigir, mas Jiuping Gongchandang, ou Gongdangchang, não vou saber agora, 9 comentários sobre o Partido Comunista aqui escrito na vertical em chinês.